Olá, senhoras e senhores, um aperto de mão para as mulheres e um beijo de língua para os homens. Esse vídeo não é uma continuação do vídeo de Hello Boss. Você não precisa assistir aquele vídeo para entender esse daqui, porque são dois tópicos diferentes, mas assiste aquele lá para ajudar o canal, ok? Eu não vou ficar muito de enrolação aqui na introdução, então eu já vou dizer que, para mim, Hazbin Hotel não é ruim, mas ele é decepcionante. Como sempre, eu tenho que contextualizar para você, bobão, que clicou nesse vídeo e não sabe o que é Hazbin Hotel. Hazbin Hotel é mais uma série feita pela Vivisy Pop, que de novo se passa no inferno. Acompanhamos esses personagens e a Charlie, filha de Lúcifer, tentando redimir pecadores e fazer eles irem pro céu. Lindo, né? Mas a execução é terrível. A escrita em Hazbin Hotel é irritante, chega a ser frustrante certas horas, e isso só aumenta quanto mais você revê a série, porque a série parece que é feita por uma pessoa que tem medo de fazer seus personagens preciosos sofrerem. Então não existe muito conflito em Hazbin Hotel, os únicos conflitos que existem são causados pela própria Charlie. Que puta que pariu, alguém cala a boca dessa garota, sem falar que ela só piora tudo. Ela fala com Adão, dá merda, ela tenta proteger o Angel, dá merda, ela pede ajuda pro pai, o pai é um inútil, dá merda. Alguém prende essa mulher no porão, por favor, alguém prende ela. Aqui eu não posso dizer que os diálogos não levam a nada, porque a trama é contínua, diferente de Helluva Boss. Mas acho que não precisava ter uma trama tão complexa quanto uma guerra entre o céu e o inferno, ou questionamentos sobre o que é bom ou ruim logo na primeira temporada. Isso poderia ser feito numa segunda ou até mesmo numa terceira. Primeiras temporadas servem para apresentar o mundo e contextualizar o telespectador e imergir ele no mundo da obra. Mas que tal a gente contar tudo de uma vez numa introdução nada expositiva? Ao meu ver, opinião minha, a primeira temporada podia ser mais episódica, onde o pessoal do hotel vai, redime um demônio e segue pro próximo, com uma pitada de lore aqui e ali, como era, sei lá, Hora de Aventura nas primeiras temporadas. Mas eles tinham que rushar tudo porque parece que eles não sabiam que ia ter uma segunda temporada. Então eles condensaram tudo em 8 episódios de uma temporada só. Ah, mas tem Helluva Boss pra isso, pra contextualizar sobre o inferno, tá. Não, Helluva Boss é uma série separada e deve ser tratada como uma série separada. Hazbin tem um sério problema de coisas serem explicadas off-screen ou terem uma explicação idiota e sem sentido. Tipo, como a Veg não sabe que dá pra matar um anjo com uma arma angelical, eu preciso dizer alguma coisa? Ou então o episódio 2 da primeira temporada, onde tem esse diálogo aqui. Chega em um semestre ao invés de um ano. Não é grande coisa, é só um detalhezinho de nada. A gente pode dar conta, são só anjos cortando nosso calendário no meio, mas quem precisa de um ano pra salvar o seu povo, né? E na próxima, quando adiantarem pra metade, da metade, a gente só se vira, né? Isso. Relaxa. Pra depois ser revelado que o Angel na verdade é um espião e tipo, ok, uau, plot twist. Mas por que isso foi feito off-screen? Por quê? Tipo, não precisava nem ser, tipo, na cara do telespectador. Podia ser umas cenas soltas aqui e ali do Angel de fundo tirando fotos. Não precisa ser algo na cara, assim. Não precisa ser, expositivo. Mas não precisa ser off-screen. Não precisa ser fora de tela, essas coisas. E falando rapidinho sobre a construção de personagem, o que vocês acharam sobre a construção de personagem de Hazbin Hotel? Eu achei muito foda o Husky sair dando um diálogo nada expositivo sobre todo mundo do cast de personagens logo no 4º episódio. Já conheço tudo sobre vocês, sobre aqueles filhos da puta. Aquele ali é um bobo alegre que vê vocês dormindo pra não se sentir sozinho. A princesa é um coração de mãe que quer resolver o problema de todos menos o próprio. O quê? Não, Como é? O quê? Não. Essa aí fica julgando tudo e todos porque na verdade ela se odeia. E a Nifty? Melhor nem saber qual é a dela. E falando sobre diálogo expositivo, que tal todo esse diálogo do Alastor com a Rose, que tá contando a história do Alastor pro Alastor? Esse é o pior jeito de contar a backstory de um personagem. Você já fez isso certo em Helluva Boss, por que você não conseguiu fazer isso em Hazbin Hotel? Vocês lembram quando o Hazbin Hotel não tinha sofrido um retcon? Não? Pois eu lembro. A premissa inicial de Hazbin Hotel é que eles queriam redimir os pecadores por conta da superpopulação do inferno, para que os anjos não viessem mais matar ninguém. Mas na versão do Prime Video, os motivos dos anjos matarem agora não é por causa da superpopulação do inferno, e sim porque eles têm medo do inferno crescer e ganhar poder sobre eles. Ok, isso não é um problema, se eles explicassem isso de verdade, ou tivesse um motivo existente do porquê eles fazem isso, e não ficar fazendo edding com a porra do plot, porque ninguém conta o motivo.
Outro fala que é por diversão, e a outra não fala o motivo, fala que, existem coisas que você não sabe. O que, porra? O que existe? Aí fica nessa punhetação a série toda. Em certo ponto da produção, a Vivz e Pop teve que botar o cérebro dela pra funcionar e fazer regras pro seu universo, mas não adianta você fazer regras pro seu mundo, setar eles todo em torno dessa regra e simplesmente jogar ela no lixo. Mas quem sou eu, né? Quem liga? Eu ligo. O plot de Hazbin Hotel é o que você esperaria de uma série de animação básica, assim. É o básico. O básico deveria funcionar. Mas esse bagulho de, oh meu Deus, os anjos são na verdade os caras maus, não é tão aprofundado nem na superfície. Como eles fazem pra mostrar que os anjos são os caras maus? Mostra eles xingando. Uou, merda! Mostra eles sendo arrombados. E ok, isso não é um problema, isso não é ruim pro plot. O que é ruim pro plot é todo esse questionamento de redenção. O que faz uma pessoa ser boa ou ruim. É como se tivesse saído de um grupo de ateus do Facebook. Nenhum anjo sabe como faz pra ir pro céu. Por quê? Qual é o sentido? A Serafine, um dos Elders do céu, não sabe o que faz uma pessoa ir pro céu. E o mais importante, Adão, o primeiro humano a virar um anjo, não sabe o que faz para ir pro céu. E Lúcifer, um anjo caído, não sabe? Qual é a lógica? Qual é a lógica disso? Tem certas coisas na escrita de Hazbin Hotel que me quebra muito, assim. Que é o fato de você aparentemente precisa assistir o piloto pra entender certas coisas do primeiro episódio. O que, ok, não, de novo, não é um problema isso. Mas por que o piloto não está no Prime Video? Eles esperam que você já saiba sobre o hotel, sobre os personagens e o world building. Sendo que isso não é explicado nem no piloto da série, e sim em painéis que a Vivz e Pop fez anos atrás sobre seus personagens. E também um pouquinho em Hello Barbosa, o que de novo, eu já disse isso, eu vou repetir de novo. Hello Barbosa não deveria explicar coisas da sua série principal. Ela é uma série spin-off própria. Eles podiam só refazer o piloto e jogar no Premiere, trocar algumas coisas que deixaram de fazer sentido com o lançamento da série e pronto. Já fizeram isso com Hello Barbosa, por que não Hazbin Hotel? A comédia em Hazbin Hotel é sem graça. E você deve pensar que é a mesma coisa que em Hello Barbosa, certo? Parcialmente, porque aqui o tanto de piadas sexuais não é só um ou outro personagem, e sim o elenco todo. Sem falar os xingamentos, que é quase um substituto pra comédia. Eu me sinto pegando um 803 às 7 da manhã e tendo que ouvir as conversas do pessoal do ônibus. Todo personagem em Hazbin Hotel tem o mesmo senso de humor. Todos falam de forma igual. Todo mundo faz piadas de sexo e xingamento. Hazbin Hotel não tem variação de humor, tem variações do mesmo adolescente de 13 anos que acabou de descobrir o iPhone. Não existe humor baseado em personalidade aqui, porque ninguém tem personalidade própria nessa série, com exceção do Alastor, porque ele quase não xinga, e na série quando ele xinga é impactante, é engraçado, porque é uma quebra de personagem. As piadas sexuais acabam virando uma muleta, e sim, isso é ruim, porque Hazbin Hotel faz piadas sexuais até em momentos onde não faz nenhum sentido. Você pode estar literalmente assistindo um momento de discussão, batalha, reunião, um momento tenso, um momento triste, um momento religioso, um momento filosófico, e eles conseguem enfiar uma piada sexual em tudo. Eu não sei se deu pra reparar, mas eu odeio o tipo de humor dessa série. E eu sei que você nerd vai aparecer aqui nos meus comentários falando: mas o que faz você rir não é a mesma coisa que faz o outro rir. Cala a boca! Ok, chegamos na parte woke do roteiro. O que eu vou falar aqui agora nessa parte do roteiro é extremamente óbvio, ok? Mas é sempre bom termos representações sobre certos grupos de pessoas, pois isso ajuda não só a quebrar o estereótipo, mas também faz que esse grupo se sinta representado e se sentir parte de algo. O que não podemos ter é uma má representação. E será que Hazbin Hotel tem uma boa representação? Vou te contar meia-noite. Começando leve nessa parte do roteiro, Hazbin Hotel me faz entender como é uma visão de alguém ignorante sobre pessoas queers. A representação LGBT em Hazbin Hotel é certamente algo que existe, porque segundo a Vivz e Pop, todo gay é assim. Muito mal criado e preciso de um homem grande e forte pra poder me dar um jeito de alcançar a redenção. Bom, pode entrar. Oi? E não só o Angel Dust, mas todos esses filhos da... Eu tenho um sério problema quando o fato do personagem ser gay é toda a personalidade dele, porque faz parecer que ele não é nada além disso. E olha só, quem diria, o Angel Dust é realmente nada além disso. E isso só reforça o estereótipo que toda pessoa gay é histérica e espalhafatosa. Existem pessoas assim? Óbvio que existem pessoas assim. Tudo bem você ser desse jeito. O problema é quando isso é usado
pra atacar ao invés de representar um grupo. O que aqui, obviamente, não foi intencional, mas já é um jeito de vocês entenderem como não se deve representar um certo grupo de pessoas. Por isso a representatividade é algo que tem que ser muito bem trabalhada, se não temos isso nas nossas telas. E também eu queria falar dos personagens supostamente negros nessa série, porque poucos eu consigo ver alguma representatividade negra. O resto é tudo cinza. E sim, rapaziada, eu sou negro. E não cinza. Olha essa porra! Que o Kratos no começo do jogo é moreno, aí ele vai ficando cinza conforme as cinzas vão chegando nele. É o que aconteceu aqui em Hazbin Hotel. E ok, eu vou parar de falar sobre tons de pele aqui, senão o traje cômico vai invadir minha casa. Mas falando um pouco mais sobre o Angel Dust, não ele especificamente, mas sim o abuso que ele sofre, que não seria um problema narrativo, é realmente algo que infelizmente acontece, é um assunto delicado de tocar e precisa ser bem feito, senão vira bagunça. Mas aqui eu não consigo levar a sério. Tipo, nem um pouco. Porque nem a própria série leva a sério. Parece um bagulho fetichizado, nada natural, tá ligado? Não é um bagulho narrativamente bem feito. A situação que o Angel sofre com o Valentino, que é esse cafetão aqui, por algum fudendo motivo, querem muito tornar ele um personagem gostável. E não sou eu que tô dizendo isso, você pode ver isso na própria fanbase. Ele até tem números musicais. E ok, é um musical, mas você dar música logo pro seu personagem abusador é meio bunda, sabe? Mesmo o jeito que o abuso dele não é tão mal representado assim, pelo menos na parte que deveria ser tratada de forma séria, o problema de fato é o que vem depois dessa cena. A porra do número musical. Poison não é o tipo de música apropriada para esse tema. Você esperaria que ela seja melódica, lenta, uma música triste sobre uma situação triste. Mas não, é um hyperpop feito pra você dançar. Não traz o mínimo de seriedade pra cena ou pro tema que tá sendo representado na tela. E não ajuda o fato dessas cenas terem seus storyboards inteiramente feitos por uma pessoa que tem real fetiche em estupro. Uma pessoa que a Vivzy Pop ainda por cima defendeu com unhas e dentes na época. Mas ainda tem outro número musical nesse mesmo episódio. As cenas antes desse número musical são ok, são compreensíveis. O Angel usa drogas, faz o que faz pra se estragar e fazer o Valentino perder o interesse nele. Temos uma ideia aqui muito boa narrativamente, muito bem escrita. Pode funcionar. E eu tô pontuando isso, na verdade, porque o show tem medo de dizer isso na nossa cara. O que ele faz é romantizar tudo isso, tanto nas cenas quanto nos seus números musicais. Loser Baby não é tão ruim quanto Poison, mas é ruim mesmo assim. A mensagem toda da música é: você tá na merda? Para de ser um bebê chorão, você não é especial, tá todo mundo na merda. E que mensagem boa pra passar pro seu público. E eu queria que essa cena fosse diferente? Com certeza! O Angel não é uma representação boa nem pra pessoas LGBTs, quanto pra pessoas que passam por esse tipo de coisa. Ele chega até a ser uma ofensa, na verdade. Não é assim que você escreve um personagem com temas delicados. Angel Dust não deveria ser levado como exemplo pra nada, e nem pra futuros personagens de outras histórias. Ok, saímos do tema de terror do vídeo. Isso tudo é causado por vários fatores, seja a pressa na produção, a inconsistência do tom da série, ou até o fanservice muito exagerado. E eu quero falar um pouquinho de tudo. Dá pra sentir que a Vivzy Pop e o time dela passaram metade da produção tentando descobrir como eles iam condensar um roteiro de 12 episódios em 8. Então eles tiveram que espremer muita coisa, o que causa um problema de ritmo na série. Tudo é muito corrido, tudo tem lore, tudo tem música, tudo tem drama, e tudo termina numa piada sem graça. Hazbin Hotel tenta ser muita coisa. Ele tenta ser um musical, uma comédia, um drama sobre abuso, uma crítica social sobre moralidade, um desenho edgy, uma série teen feita para shippar os personagens, tudo ao mesmo tempo. O problema é que essas coisas não se conversam. Você tem uma cena sobre abuso sexual, para 2 minutos depois você tem uma piada sobre abuso sexual. Como você quer que o telespectador leve qualquer coisa a sério se nem o próprio show se leva a sério? Eu tenho que revelar uma coisa pra vocês. Eu gosto muito de musicais. Bastante até, porque eu gosto de música, eu gosto de ouvir música. Eu sou uma pessoa bem eclética, na verdade. Mas vendo Hazbin Hotel, eu descobri como é um musical para pessoas que não gostam de musicais. Porque o jeito que é feito o musical aqui em Hazbin Hotel é um musical clássico. Quando você não consegue se expressar com palavras, você canta, ok? Isso não é ruim. Mas aqui é de um jeito tão mal feito, tão forçado, porque todo episódio tem uma música e é toda hora. Quer dizer, eu exagerei aqui, não é toda hora, mas são momentos que dá pra prever que vai ter uma música, tá? Ok? Não tem um episódio sem música, todo episódio tem música. Não é que nem, sei lá, Steven Universo. Nem Steven Universo tinha tanta música. E quando tinha, fazia sentido com a cena, fazia sentido com o tema que tava sendo abordado naquele episódio em específico. Aqui não. Aqui parece que tinha que preencher uma listinha por episódio
Porque é todo santo episódio. As músicas começam do nada, elas não têm construção e muito menos um propósito narrativo para estarem na cena. Elas só estão ali por estarem ali. Então, bem, eu acho que tinha que ter uns episódios que não precisava ter música, ou cenas inteiras que funcionariam melhor sem música e daria até mais seriedade pro episódio, e para cenas que eram para ser supostamente sérias. Querem exemplos? Episódio 3 da primeira temporada, cena da reunião dos Overlords. Não precisava de uma música ali. Não precisava. Funcionaria 1000 vezes melhor sem a música. Eu queria também deixar um adendo aqui. Eu amo a dublagem brasileira, eu gosto muito do trabalho dos dubladores. Eu sinto que a dublagem salva muito o Rasmin Hotel certas horas. Mas eu acho que funcionaria melhor se eles não tivessem traduzido as músicas. Episódio 4 da primeira temporada. Eu odeio Poison e eu não gosto de Loser Baby. É desnecessário. O episódio teria funcionado melhor sem essas duas músicas. Episódio 6 da segunda temporada. Meu pai, todos foram embora. E agora o Fox declarou uma guerra e a Camila tá certa. Fui eu que comecei. Eu sou uma hipócrita e os meus sonhos vão todos morrer. Só cala a boca, te amo. Por quê? Por que você fez isso? Imagina você tá tendo um crash out, aí o seu parceiro só faz você parar de falar porque ele quer fuder. Caralho, essa cena me... Caralho! Mas de novo tá aqui a minha tier list. Se você concorda ou não comigo, eu só vou te ouvir se você me dá dinheiro. Eu não tô aqui pra falar que eu odeio todas as músicas de Rasmin Hotel. Não, eu tô aqui pra falar que elas são desnecessárias. Próximo tópico. Se você lançar um disfarce no teu cabelo de cria e tu botar uma foto assim... Ok, a gente vai entrar num tópico perigoso aqui, porque com certeza vai começar a chegar defensores de bandidos nesse canal querendo defender o world building dessa série. Rasmin Hotel tenta ser complexo, mas ele só tenta mesmo. Mas ele tem a mesma complexidade de um quebra-cabeça de 4 peças. Ele é cheio de hierarquias, moralidades, críticas... Mas quando você começa a olhar com um pouco mais de atenção, e nem precisa ser tanta, você começa a perceber que a construção desse mundo é tão inconsistente que vira quase uma colagem de várias peças soltas, conceitos contraditórios e regras que mudam conforme o episódio precisa. O que resulta em um mundo visualmente rico, bonito, com uma estrutura muito foda, mas oco em conceito. Como a primeira temporada e nem a segunda fizeram questão de explicar sobre essa suposta redenção, já que eles estão mais ocupados querendo fazer edging com o plot e mais nada, e eu acho que isso vai ser tema da terceira ou da quarta temporada, mas enfim, a série adora brincar com moralidade e questões do que é certo, do que é errado, quem é bom, quem é ruim, o que faz uma pessoa ser boa, o que faz uma pessoa ser ruim, mas não entrega nada disso. A moralidade em Rasmin Hotel é um dos seus pontos mais fracos e mais contraditórios também. E isso chega a ser irônico, porque toda a premissa existe justamente para discutir moralidade. Só que o universo que a Vivi criou não tem uma bússola moral muito clara, não tem coerência ética, e pior, não consegue decidir o que é considerado certo e errado ali dentro. Porque ao mesmo tempo que todo mundo no inferno vive se matando, os anjos não podem matar demônios, sendo que todo mundo mata pecadores nesse universo. A violência não tem peso moral. Quando você mata alguém no inferno, isso é tratado como uma piada, e sem falar também o pecado, porque o pecado em Rasmin Hotel é estético, não moral. Em Rasmin Hotel, ser pecador não está ligado no que você fez em vida, está ligado no que você parece, ou como você morreu também, no caso do Vox. Por exemplo, Alastor, um assassino sanguinário, vira simplesmente um Twink Ed com tentáculos, mas uma pessoa comum vira uma aberração gigante. Sem contar também que a redenção não tem critérios, já que nem os próprios personagens sabem o que faz alguém ir ou não pro céu. Eles na série não explicam o que torna alguém redimível, ou quem avalia isso, o que limpa a sua alma, ou o que deve ser mudado. E isso é causa de um problema narrativo enorme. Ok, senhoras e senhores, vamos falar sobre a hierarquia do inferno. De novo, eu acho muito paioso que, se formos levar em consideração a hierarquia do inferno de modo geral, assim, ela só não faz sentido. A filha do Lúcifer, princesa do inferno, é só tratada como uma qualquer e foda-se. Tipo, ela é a mais desrespeitada que os imps, que são basicamente serviçais por natureza. Sem contar que ninguém nesse universo parece que tem um pingo de autoridade. A gente vê o Valentino literalmente assim, a Charlie, sabe? A filha do Lúcifer. E isso não dá em porra nenhuma. Sem contar que os personagens randoms, sem relevância, falam e fazem merda tanto pra Charlie, tanto pra qualquer outro pecador ao seu redor. Sem contar que o Lúcifer não pode fazer nada sobre nada. Ele pode sentar porrada em um anjo, mas não pode interferir nas coisas do inferno. Qual a lógica? Eu sei que a Charlie não gosta de usar os poderes dessa forma, porque ela acha muito maldoso. Não sei, porque foda-se também. Mas a gente vê personagens levando ela até o seu limite e simplesmente não dá em
porra nenhuma. E em Helluva Boss é a mesma coisa. A gente vê personagens botando suas vidas em risco como se fosse uma segunda-feira normal. Eles afrontam personagens poderosos acima deles como se fosse porra nenhuma. E eu sei, eu já fiz um vídeo sobre Helluva Boss, mas eu tenho que citar bastante coisa de novo nessa parte. A gente vê os Imps, que são personagens que, em lore, não é comum eles serem autônomos e sim serviçais, serem menos desrespeitados e menos humilhados que a fudendo princesa do inferno. É difícil você engolir que os Imps e os Hellhounds são a classe mais baixa da sociedade infernal. Eu colocaria os Hellhounds até mais um pouco abaixo, porque eles são literalmente pets, sabe? Você adota eles, é basicamente um pet. Quando você mostra todo o Imp sendo foda, ou tendo um império e sendo podre de rico, os únicos que dá pra acreditar que são fudidos mesmo são os protagonistas. Mas tipo, o pai do Mox é um mafioso, fizeram olha ricaço. A gente vê em Helluva Boss que ninguém questiona um negócio sendo feito por Imps, ou administrado por Imps, e trata como se fosse mais uma empresa normal no inferno. Mas a Charlie é 100 vezes mais jogada pra merda por conta do hotel, sendo que ela é a fudendo princesa do inferno. No mínimo algum crédito ou respeito ela deveria ter. Não tem como eu acreditar que um ser abaixo do Blitz tá dormindo com um dos 7 pecados capitais sem nenhuma consequência. Porque era pra isso ser um absurdo, para logo em seguida ver Lucifer, dono da porra toda, sendo desrespeitado na sua própria casa por não só um, mas 2 overlords. Eu não sou o melhor pra falar de design de personagens, até porque vocês estão vendo isso na tela de vocês, é o design mais simples que eu poderia fazer. Eu peguei um Enderman e botei chifres nele. Eu não me arrependo. Eu não tenho tanto problema com o art style de Rasmussen Hotel, na verdade, ou nem com o da Vivis Pop em geral. Eu respeito demais quem coloca detalhes até no saco do personagem para deixar ele bonito. Eu faço isso direto também. Mas o design de personagem de Rasmussen Hotel é até legal, eu diria, até bem tranquilo se comparado com o design original da Vivis Pop, que é bem maximalista. E eu também não vou dizer que é tudo igual, porque, pelo amor de Deus, não é. Por mais que eu acho que a Vivis Pop, sinceramente, só sabe fazer twink. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo de hoje. Os personagens não têm o mesmo formato de corpo, de rosto, os caralho. Com exceção de alguns. Muitos personagens conseguem se diferenciar entre si. E também eu queria que o cast de personagens fosse mais diversificado no quesito lógica, porque, vamos ser sinceros, você já viu seu tio que toma cerveja todo dia, ele não é magro, ninguém que bebe é muito magro, então a Veg que passou por um treinamento militar, ela deveria ser um pouquinho mais forte, saca? Ela é fina igual um palito, ela não precisa ser monstruosa de forte, não, pelo amor de Deus, mas ela podia ter pelo menos uma definição, sabe? Um muquezinho pra exibir por aí, ia ser foda, não vou mentir, ia ser foda. E também tem a paleta de cores que, oh meu Deus do céu, que eu sei que vocês vão falar que blá 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 é o inferno, sim, eu sei que é o inferno. Os personagens no inferno, a maioria segue a paleta de cores, que é tudo puxado pro vermelho, um vermelho bem saturado, na verdade. O que, além de doer meus olhos enquanto eu assisto, porque meu monitor é claro pra caralho, não ajuda a diferenciar os personagens do cenário, e também atrapalha a enxergar certos detalhes que tem na cena. Os personagens têm essa sombra meio azul aqui, mas ela não ajuda muito, porque ainda assim não dá pra diferenciar a paleta dos personagens com a do cenário. E no céu é tudo muito branco. E de novo, eu sei, é o céu. Mas os personagens do céu pelo menos não seguem o mesmo tom do cenário, o que já ajuda muito a distanciar eles e a diversificar um pouco a paleta de cores e a aparência dos personagens também. Mas em corpo é o que eu já disse. Eu quero comparar de novo Rasmussen Hotel e Helluva Boss, porque esse problema não acontece tanto em Helluva Boss, até em cenas mais dramáticas, cheias de tons fortes e os caralhos. Você consegue ainda ver os detalhes no personagem, ou até mesmo nos cenários. Mas tem cenas mais calmas, você consegue ver que os personagens e os cenários não se misturam. Mas em geral, é ok. Eu não tenho muito problema com o design dos personagens. Eu já vi muitos vídeos do pessoal fazendo o redesign dos personagens, e eu vou deixar aqui na tela, né, o meu vídeo favorito da pessoa fazendo o redesign dos personagens, porque é um redesign muito bom, é um design que contrasta bem o que eu tô querendo dizer, mas em geral, um set sólido. Não passa disso. Vocês devem ter percebido que em nenhum momento eu falei do desenvolvimento de personagens, né? Bom, deve ser porque ele não existe. Mas enfim, rapaziada, esse é mais um vídeo que acaba por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha pros seus amiguinhos pra me ajudar. Mas enfim, é isso. Tchau. Eu não sei finalizar o vídeo. Fotos de rolas grandes. Rolas saborosas. Google. Buscar.